Graças e paz, irmãos. Uma alegria, como sempre dizemos, de poder falar do nosso Deus. Nessa noite, com grande satisfação, 31 de agosto de 2025. Último dia do mês de agosto que a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, reserva ou destina uma data especial para missões. Passamos todo um mês ouvindo sobre missões, ouvindo sobre como pregar o Evangelho, o alcance do Evangelho. E quando nós olhamos a história do mês de agosto para nós ficamos bem interessantes dos fatos que aconteceram. Na semana passada, nós ouvimos o presbítero Eric pregando, falando sobre a nossa missão. Na semana anterior, o reverendo Daniel falava sobre a nossa identidade, nós não abrirmos mão da nossa identidade. E nas duas últimas quinta-feiras, o pastor pregando, na terça-feira, melhor dizendo, o pastor dando estudo. A primeira vez ele dizia sobre Maranata, ora vem Senhor Jesus. O pastor dizia que essa deve ser a oração do crente. E durante a semana nós conversávamos, parece que Maranata não é algo que a igreja sonha mais. Ou quando pensa em Maranata como sendo algo que seja depois, que demore um pouco mais, que não aconteça agora. E na última quinta-feira, encerrando a 1 Pedro, o pastor falava que o nosso inimigo, o inimigo da igreja, o inimigo de Cristo, vive ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, a quem ele possa destruir, a quem ele possa impedir que alcance o que Deus tem preparado para cada um de nós. Se nós olharmos a liturgia do culto, o presbítero Eric, quando falava sobre o texto sobre missões, falava que na leitura o anjo dizia às pessoas que estavam ali: esse mesmo Cristo que vocês estão vendo sendo assunto aos céus é o mesmo Cristo que um dia vai voltar. Nós cantamos louvores que falam da exaltação de Deus, de santidade diante ao Senhor. Fala que todos estarão diante de Deus, todas as nações tremerão. Todas as nações se colocarão diante do Senhor Jesus Cristo. E a última canção diz que diante de ti, Senhor, nós estaremos. Fala de santidade, nós precisamos de perdão. Nós precisamos de relacionamento com Deus. E diante de tudo que nós já vimos no decorrer do culto, no decorrer do mês de agosto, eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2, o verso 16 e 17. Depois o capítulo 3, do verso 1 ao 9. Livro do Gênesis, capítulo 2, verso 16 e 17, depois o 3, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, diz assim a palavra do nosso Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: e é assim que disse Deus: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, entre as árvores do jardim. E clamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, mais uma vez, diante do Senhor nós nos colocamos suplicando a Tua misericórdia.
suplicando também, ó Deus, a tua graça sobre cada um de nós. Nós não somos merecedores, mas em nome de Jesus, nós te pedimos, clareia a nossa mente, clareia o nosso entendimento, que uma vez mais possamos, ó Deus, sair daqui transformados para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O texto que acabamos de ler é bem conhecido de todos nós, inclusive daqueles que não são cristãos. Para muita gente, aqueles que não são cristãos, essa história, que é fato que aconteceu, é um conto. Ou no português dizia que seria história, ou seja, algo fictício, algo de ilustração, só para se ter um entendimento. Mas nós, à luz da palavra de Deus, por fé, acreditamos que a verdade é fundamento para nós, porque está escrito nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos que o mundo já começa colocando em xeque ou colocando em dúvida a integridade, a verdade da palavra de Deus, nós olhamos o texto que lemos e algo nos chama a atenção. Nesses poucos versos, nós observamos a riqueza de detalhes que Deus coloca para nós de algo que aconteceu no início de todas as coisas. O homem no jardim, o homem com a sua esposa, o relacionamento com Deus, o pecado, a consequência do pecado. Poderíamos tratar de vários assuntos, mas nós queremos hoje, de forma bem diferente, tratar de algo que é bem sério para nós quanto igreja. Algo que o inimigo das nossas almas fez no Éden, tem feito também nos nossos dias, tem mudado a mentalidade das pessoas. É transformar a verdade de Deus, aquilo que Deus disse que iria acontecer, como sendo algo relativo para os nossos dias. Quando nós olhamos o texto que lemos, nós observamos de imediato 4 coisas, ou 4 fatos bem importantes. Primeiro, uma ordem de Deus. Depois nós olhamos uma advertência de Deus. Depois nós olhamos as mentiras pregadas nesse texto. E depois nós vemos a consequência do pecado consumado, o homem desobedecendo o nosso Deus. Quando nós olhamos o texto lá no Éden, nós observamos que lá naquele tempo o diabo já tentava distorcer aquilo que Deus já tinha dito que era para ser feito, ou melhor dizendo, não se fazer. Deus ordenou, Deus deu uma ordem, não comam, não façam dessa forma. E diante disso, nós observamos no decorrer da história que Deus tem se revelado para nós de forma plena, de forma perfeita, dizendo para nós, igreja, santificai-vos. Deus tem dito no decorrer da história como Ele quer ser adorado, como Ele quer que o homem se comporte. Mas quando nós observamos essa realidade para os nossos dias, nós somos consumidos por uma realidade que muitas vezes assola as nossas igrejas, assola os nossos lares, tem assolado a nossa nação, tem assolado o nosso estado, tem assolado o nosso município. Nós vivemos um mundo onde a relatividade se tornou comum. O certo já não é mais certo, o correto já não é mais correto. Quando nós olhamos com relação ao que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim, o que deve e o que não deve ser feito, esse contexto tem mudado, porque depende do contexto de Estado, depende do contexto de nação, depende do contexto de família, depende do contexto de igreja. Quantas vezes as nossas realidades têm sido confrontadas por mentiras do diabo? Deus tem dito que é certo. Quer ver como algo bem próximo de nós, muitas vezes dentro dos nossos lares, o relacionamento de pai com filho é distorcido. O mundo tem dito que o pai não pode corrigir o filho, que o filho não tem que ser obediente aos pais, que o esposo não tem que ser fiel à esposa, a esposa não tem que ser fiel ao marido. O mundo tem dito que a mulher pode fazer o que quer, que o homem pode fazer o que quer, que o lar ou que as famílias é algo já ultrapassado. Que as nossas meninas, que as jovens da igreja não precisam se casar puras, que o homem pode viver uma vida de qualquer jeito. Que o crente, ele pode viver uma vida de qualquer jeito porque ele já é salvo. A verdade de Deus tem sido distorcida nos nossos dias. Quantos de nós, nos nossos dias, temos prometido diante de Deus, diante da igreja, de que seríamos fiéis, nós obedeceríamos às autoridades da igreja. Nós temos um momento de culto e nós não chegamos no culto. Quando estamos na igreja, chegamos atrasados, muito atrasados. Muitas vezes nós não participamos. Dentro dos nossos lares, relacionamentos com os nossos pais, parece que os nossos pais são nossos amiguinhos, nossos colegas. A Bíblia tem nos dado relato do que Deus quer para que possamos viver e viver de forma plena, de forma perfeita. Distante de Ti, Senhor, eu não posso viver. Distante de Ti, Senhor, eu não posso existir. Mas a igreja tem caminhado dessa forma. O certo, o correto, o justo, o verdadeiro tem sido relativo.
Ah, mas naquela igreja pode. Meu irmão, minha irmã, se não está escrito nas Escrituras, não pode. Só vale o que diz as Escrituras. E diante dessa realidade do mundo que nós vivemos, pós-moderno, um mundo que questiona os valores, principalmente cristãos, eu quero compartilhar com os irmãos algo que muitas vezes tem acontecido conosco quando nós pensamos que fazemos algo errado, quando o Espírito Santo nos constrange, mas dentro de nós muitas vezes fica assim, não, mas eu estou certo. Aquela verdade, aquilo que a Bíblia está dizendo, isso não é tão relevante, isso não é tão importante. Eu quero relatar para os irmãos uma história bem antiga. Os irmãos que já têm mais de 20 anos de igreja, acho que vão lembrar dessa história. Conta essa história de um homem mau, perverso, como eu e você. A única diferença dele para nós é que ele não tinha o Espírito Santo que os constrangia, que fazia com que ele se arrependesse do seu pecado. Esse homem, em determinado momento da sua vida, caminhava conforme o desejo do seu coração, como diz lá no livro de Eclesiastes, fazia os desejos do seu coração, sem se preocupar com as consequências. A história conta que esse homem, no decorrer dos seus dias, ele falou assim, vivia sozinho, solitário. Ele resolveu comprar um bicho de estimação para que ele pudesse interagir com ele. E esse homem pensou em alguns animais, ele procurou um, procurou outro, ele falou, não, esse não fala, e ele falou assim, vou comprar um papagaio para mim. E ele foi em determinado lugar, ele comprou um papagaio, e esse papagaio não falava, ele disse, eu vou comprar um papagaio que não fala, e vou ensinar ele a falar. E ele comprou esse papagaio, levou para casa, e ele, treinando o papagaio, ele falou, a primeira coisa que eu vou ensinar para esse papagaio a falar é, não tem problema. E ele tentou, e daqui a pouco o papagaio, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E esse homem, quando passava o seu dia já agitado, muitas vezes constrangido daquilo que tinha acontecido com ele, quando ele chegava em casa, o papagaio dizia, não tem problema, não tem problema, não tem problema. E eu olhava, o papagaio dizia, de fato, verdade, não tem problema o que eu fiz. O que eu fiz não tem problema, isso não vai fazer mal para ninguém. Isso é irrelevante, todo mundo faz. As pessoas cometem isso de tempos em tempo, de fato não tem problema. E os dias foram se passando e o homem foi se acostumando que quando vinha suas crises de consciência, ele chegava em casa, o papagaio satisfazia o desejo do seu coração, dizendo para ele, não tem problema. E os dias se passaram e esse homem falou assim, eu vou ensinar o papagaio a falar um pouco mais. Ele falou, eu vou ensinar o papagaio a dizer, não tem importância. E ele insistiu, o papagaio começou a falar, não tem problema, não tem importância. Não tem problema, não tem importância. E esse homem chegando em casa, já angustiado pelas coisas que tinha feito durante o dia, a consciência pesando um pouco. Ele chegava em casa e o papagaio começou a dizer para ele, não tem problema, não tem importância. Ele olhava para o papagaio e falou assim, o papagaio está certo. Não tem problema, não tem importância, as pessoas, todo mundo fazem. A sociedade vive dessa forma. Quantas pessoas ao meu redor, quantas pessoas estão bem? De fato, não tem problema, não tem importância. E o homem fazia o quê? Ele satisfazia o desejo do seu coração, a sua altivez, se colocava cada vez mais para frente. E esse homem impetuoso continuava os seus dias e ele falou assim, eu vou ensinar o papagaio a falar de novo. E ele ensinou o papagaio a dizer, não tem perigo. E passou os dias, quando ele chegava em casa já com alguma crise de consciência, e o papagaio dizia para ele, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. E aí ele chegava em casa e falava assim, eu estava tão mal, mas o papagaio quando fala isso mexe tanto comigo, me faz tão bem. E de fato não deve ter problema, não deve ter importância, não deve ter perigo. E os dias se passaram e o homem cada vez mais, e toda vez que a crise de consciência vinha para ele, o papagaio satisfazia o desejo do seu coração, porque dizia para ele, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. Os dias foram se passando, certo dia, ele já com o coração pronto para chegar em casa, ouvir o papagaio falando. Belo dia ele chega em casa, ele escutou uma voz bem longe, dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. Uma voz bem longe, bem distante, falei, opa, tem alguma coisa errada. E quando ele entra dentro da sua casa, existia uma ratazana muito grande comendo o seu papagaio. Já nos últimos instantes de vida, o papagaio continuou dizendo, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. O que eu quero dizer para você nesta noite? É assim o pecado com cada um de nós. É assim que o diabo tem feito com a nossa geração.
falado para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, falando para a igreja dos nossos dias. Não tem problema você fazer qualquer coisa. Não tem importância você agir de qualquer forma. Não tem perigo. Isso não vai dar consequência nenhuma. Mas isso não está escrito nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos essa realidade, nós ficamos nos preocupados, ficamos nos questionando a realidade que nós temos vivido. Será que quando nós olhamos para dentro de nós, quando existe crise de consciência, quando o Espírito Santo nos constrange diante daquilo que já fizemos, daquilo que tem permeado a nossa mente, se de fato o que fazemos está certo, se de fato o que fazemos glorifica a Deus, se de fato o que fazemos edifica a sua igreja, se de fato o que fazemos glorifica o evangelho pregado diante das nações. Nós falamos nos últimos domingos sobre missão, nós falamos sobre o nosso chamado. O mês de agosto não é só um mês, é uma realidade para a nossa igreja, é uma realidade para o povo de Deus. Quando nós olhamos essa realidade, como o diabo falou para Adão e Eva, dizendo assim, o que Deus falou não é bem assim. Ele falou que você ia morrer, mas não vai morrer. O diabo já começou lá no Éden, distorcendo a verdade bíblica, a verdade de Deus, como ele tem feito nos nossos dias. Se eu e você deixarmos de ler a palavra de Deus, se eu e você deixarmos de orar, se eu e você deixarmos de participar das programações da igreja, se eu e você deixarmos de termos intimidade com Deus, nós caminhamos a passos largos para o inferno. Aí alguém vai dizer assim, mas eu já sou salvo. Mas o salvo vive em comunhão com Deus, não vive a passos largos da igreja, não vive a passos largos do evangelho. E diante dessa realidade, como o diabo distorceu a realidade na época de Cristo, na época de Deus, lá no Éden, Adão e Eva, quando estavam no Éden, Éden representava o local da presença de Deus. E Deus, quando o homem e a mulher pecam, Deus faz o quê? Os tira do Éden. Quando nós cantamos, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós almejamos o céu é um local onde Deus habita, e onde Deus habita o pecado não pode existir. Diante dessa realidade, existe algumas considerações que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A primeira consideração que eu quero fazer com os irmãos nessa noite é que Jesus Cristo é a revelação plena de Deus. Ele é a revelação completa de Deus. Tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus deseja que eu e você venhamos a fazer, ou venhamos a praticar, ou venhamos a pensar, ou sonhar um dia, completou-se na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos Jesus Cristo falando, e a Bíblia diz lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque são nelas que testificam de mim, o próprio Senhor Jesus Cristo falando. O Senhor Jesus Cristo foi quem mais falou de inferno. O Senhor Jesus Cristo foi quem mais falou de vida eterna. Ou seja, os dois contrastes, ou céu ou inferno, ou Deus ou diabo. O Senhor Jesus Cristo nos confrontou o tempo todo, e quando examinamos as Escrituras, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo nos chama a atenção a todo tempo. Santificai-vos. Precisamos ter comunhão com Deus, estar pronto para quando o Senhor Jesus Cristo chamar a sua igreja. O Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a encarnação, é o verbo que se tornou carne. E quando nós entendemos, na primeira aplicação, que Jesus Cristo é a verdade completa de Deus, eu e você precisamos ter comunhão com Deus. Eu e você devemos estar de forma plena, pronta a nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. O texto que foi lido pelo presbítero Eric diz que um dia Jesus Cristo vai voltar. E a igreja, o qual canta Maranata, hora vem Senhor Jesus, ela precisa estar preparada. A segunda coisa que nos chama a atenção diante do texto que nós lemos, e é dura de se falar, é que eu e você precisamos nos afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Eu e você precisamos nos afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Por vezes, nós, nos nossos dias, nós queremos ser amigos, simpáticos a pessoas que odeiam o Evangelho, pessoas que detestam as Escrituras, pessoas que não professam Jesus Cristo, que fazem de tudo para que a igreja fracasse. Por vezes, nós queremos caminhar junto com pessoas de julgo desigual. Mas eu e você precisamos nos afastar de pessoas que nos afastam de Deus. Quer ver um exemplo bem importante para nós, também dentro das nossas igrejas?
Você está no culto, momento de adoração, momento de prestar atenção no culto. Se alguém para do teu lado e começa a chamar a tua atenção, meu irmão, por favor, não fale comigo. Eu preciso prestar adoração ao Senhor. Abacuque 2:20 diz que o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Eu e você precisamos prestar atenção, estar atentos ao culto. É momento de Deus falar conosco através da exposição da sua palavra. Nos nossos dias, os nossos jovens. Esse dia nós conversando com uma irmã, ela dizia que a dificuldade da sua filha quando fez a faculdade. Os nossos filhos quando vão para a escola. Os nossos jovens no seu trabalho. Os próprios adultos no seu dia a dia, quantas pessoas tentam perverter os valores bíblicos de Deus, dizendo assim, não tem importância, não tem perigo, não tem problema. Mas nós sabemos que não é desse jeito. Então, eu e você, servo do Senhor Jesus Cristo, você que nos visita nessa noite, precisamos nos afastar de pessoas que tentam nos afastar de Deus. A terceira coisa que nos chama a atenção, diante do texto que lemos, é que você pode até viver conforme os desejos do seu coração. Mas saiba de uma coisa, de todas estas coisas, Deus te pedirá conta. Quando o diabo tenta, quando o diabo ilude a Eva e a Adão, e eles pecam, até então eles viviam uma vida comum. A Bíblia não relata detalhes de tempo, quanto foi, mas até então eles estavam vivendo tranquilos. Sem problema, sem importância, sem perigo. Mas no primeiro momento, quando a Bíblia diz que no virar da tarde, ou no virar do dia, na parte da tarde, Deus se fez presente e chamou eles para um particular, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconder, porque tinham vergonha, porque haviam pecado. Só que nós nos esquecemos que vai acontecer um tempo que eu e você seremos chamados pelo próprio nome, novamente, a estar diante de Deus. Será que eu e você vamos chegar diante de Deus e dizer, Senhor, só um instante porque eu estou com vergonha? Senhor, só um instante porque eu errei? Senhor, eu não posso me comparecer diante do Senhor porque eu vivi uma vida em pecado? Ou será que quando o Senhor chamar a cada um de nós pelo nome, nós vamos dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, que procurei viver conforme a tua palavra, mas por graça e misericórdia, eu estou aqui. O livro de Eclesiastes diz que Eclesiastes 11, verso 9, alegre jovem, nos dias da tua mocidade, recreia o teu coração, conforme o desejo da tua mente, conforme você quiser, mas não se esqueça de todas as coisas que você fizer, Deus te pedirá conta. A quarta e última consideração que eu quero fazer com os irmãos é algo bem interessante, é uma frase que nós vimos há algum tempo na internet, e é uma frase bem forte para nós. O diabo, o inimigo da igreja, o inimigo do povo de Deus, ele não precisa te destruir. Ele só precisa mudar o seu foco, tirar a sua atenção, para que você nunca viva nem exerça o chamado de Deus para a tua vida. Adão e Eva tinham um chamado. Deus já tinha dito para Adão e Eva o que eles deveriam fazer, eles tinham a sua missão. De fato, eles não foram destruídos no primeiro momento, mas eles perderam o foco. E como perderam o foco, eles foram colocados para fora do Éden, para longe da presença do nosso Deus. O inimigo não precisa te destruir. Ele só precisa mudar o seu foco para que você nunca exerça o chamado de Deus para a sua vida. Diante desse ponto, quem já assistiu o filme Deus Não Está Morto, o 1, tem uma cena do filme, no finalzinho, de um diálogo de um filho com a sua mãe, um filho mau, perverso. E o filho fala para a mãe assim, olhando a senhora, viveu uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida certa. Eu sempre fui mau, eu sempre fiz tudo que era errado. E a senhora está aí nessa situação, lastimável. Não consegue nem pensar mais, está com Alzheimer. E o filho debochando dessa mãe, e essa mãe, num lapso de tempo que Deus usa ela para falar, e as frases do filme, que é muito importante para nós, diz assim, às vezes o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problema, para que elas nunca recorram a Deus. Seu pecado é como uma prisão, só que sem cadeias.
aonde a porta está sempre aberta, onde tudo é lindo, onde não há necessidade de sair. Porém, vai chegar um tempo em que o tempo não mais vai existir e a porta será fechada e não mais haverá tempo. Quando nós olhamos a cena desse filme, uma verdade para nós, quantas vezes nós temos vivido dias conforme satisfaz o nosso coração. Mas Deus tem chamado todo dia homens e mulheres a estarem diante dele, a se apresentarem pelo nome Maria, João, Joaquim, Marco, José. Diante da realidade que os valores têm sido invertidos, que o diabo tem assolado as nossas igrejas, tem assolado as nossas vidas, tem assolado a humanidade. Quando nós observamos que existe uma realidade de que muitos vivem uma vida conforme o seu coração, sem pedir perdão a Deus, sem viver uma vida de santidade. Eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos nessa noite. A primeira aplicação é que a verdadeira religião consiste na comunhão com Deus, fundamentada na fé, que leva à obediência. Quando nós olhamos João capítulo 8, 31, diz assim: se vós permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O Senhor Jesus Cristo está dizendo o seguinte: se você de fato, que diz que é crente, você de fato que diz que pertence à igreja, se de fato você tem que permanecer nas minhas palavras, você tem que viver o meu evangelho, você tem que viver conforme eu tenho dito que tem que ser. Por vezes a igreja tem perdido o foco. Por vezes a igreja tem visto que ser crente é algo comum, é algo nominal. Eu pertenço à igreja, eu pertenço à igreja, eu pertenço à igreja. Quem é só crente vai para o inferno. Quem não for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro vai para o inferno. Eu e você precisamos viver uma vida de santidade diante de Deus o tempo todo. O próprio Senhor Jesus Cristo declara isso: se vós verdadeiramente sois meus discípulos, devemos permanecer naquilo que Ele tem nos ensinado. E Ele tem nos ensinado de que existe um céu, Ele tem nos ensinado que existe um inferno, e aquele que não se arrepender do seu pecado vai para o inferno. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, e nós já lemos isso, e o pastor tem falado muito isso para nós. 1 Pedro 2, verso 9, vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se essa é a realidade minha e sua, sabe o que eu quero dizer? O inimigo, o diabo, é o nosso adversário. Jamais ele será simpático conosco. Jamais ele vai nos dar algo para satisfazer a nossa participação no céu. Pelo contrário, ele vai a todo tempo procurar algo para que possa destruir a igreja de Cristo. O pastor falava isso na quinta-feira. O diabo vive ao nosso derredor procurando uma brecha. Se eu faço, se eu falo, se eu vivo de acordo com a palavra de Deus, o diabo se afasta de mim, ele fica irado. Mas se eu deixo brecha, o diabo se aproxima e influencia nos meus valores. Quando nós olhamos as Escrituras e olhamos o terceiro ponto, quando nós pensamos que devemos estar preparados para se encontrar com o nosso Deus, assim como Adão e Eva não estavam prontos para se encontrar com Deus, será que hoje, 31 de agosto de 2025, será que você está pronto? O livro do profeta Amós vai dizer que, o profeta Amós vai dizer para nós que o grande dia do Senhor: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. O outro texto vai dizer para nós que o dia do Senhor se aproxima e de forma apressada. A Bíblia vai dizer para nós, Filipenses 2, do verso 10 e 11, diz assim: a fim de que o nome de Deus, o Senhor Jesus Cristo, seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, para que o nome de Deus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós olhamos, nós observamos
que os que praticam pecados como imoralidade sexual, idolatria, roubo, ganância, feitiçaria, homicídios, mentira, especialmente aqueles que não se arrependem do seu pecado, não entrarão no reino dos céus. Evangelho não é massagear o ego de alguém, é nos confrontar com a nossa realidade. Na conversa com o pastor na quinta-feira, voltando ao que nós falamos agora há pouco, a igreja tem deixado de sonhar com a volta do Senhor Jesus Cristo. Esses dias, conversando com um irmão, ele dizia assim: a minha oração para Deus é que ele demore um pouco mais para voltar. Eu sou muito novo para me encontrar com Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que ter uma família é muito bom, mas estar com Cristo é melhor. Ter uma esposa, ter um esposo, ter filhos é muito bom, mas estar com Cristo é muito melhor. Ter uma igreja onde se possa congregar, ter irmãos para poder caminhar junto é muito bom, mas estar com Cristo é muito melhor. Poder pertencer a uma nação, ser próspero, ter coisas boas é bom, mas estar com Cristo é muito melhor. Nós nascemos para viver com Cristo na eternidade. A pergunta para nós nessa noite: será que eu e você temos sonhado com Cristo? Será que Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, tem sido a minha, tem sido a sua oração? Ou será que a verdade distorcida tem sido pregada pelo mundo, tem sido pregada pelo diabo, tem assolado as nossas vidas de que o céu é bom, mas pode esperar? Esse louvor vai falar para nós: Maranata, a hora vem, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Será que o quanto você quer que Jesus Cristo volte? Nós temos falado de missões no mês de agosto. Jesus Cristo vai voltar quando todos ouvirem do Evangelho. Será que de repente a pessoa que mora perto de você, aquele que está ao seu alcance, já ouviu falar de Jesus Cristo? Nós nos preocupamos tanto com pessoas que estão distantes, mas pessoas perto de nós precisam reconhecer Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. Pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, e Deus quer usar a minha vida e a sua vida. O diabo tem mentido para a igreja, dizendo que isso aqui é muito bom, que isso aqui é o máximo, essa plenitude de Deus para a sua vida. Não é. A plenitude de Deus para as nossas vidas é o céu com Jesus, onde o pecado não mais existe, onde não existe mais dor, onde aqueles que um dia caminharam no Evangelho já descansam no Senhor, e um dia nós estaremos lá. Tem que ser o sonho do crente, viver a eternidade. Se eu e você vivemos outra perspectiva de vida, nós estamos vivendo um evangelho mentiroso. Eu não posso sonhar com a eternidade muito longe, eu tenho que sonhar sempre Jesus Cristo volte. Eu tenho que estar pronto, eu tenho que estar preparado, que pode ser hoje, pode ser agora. Você pode não ter a oportunidade de sair dessa porta para fora. E nós temos disso, deixa para depois. Como a história do papagaio, não tem problema, não tem importância, não tem perigo. É assim que eu e você muitas vezes temos vivido. O inimigo tem massageado a nossa mente com essa mentira, e nós temos acreditado nela. E eu quero dizer para você nessa noite: é mentira. Tudo aquilo que nos afasta de Deus é mentira. Tudo aquilo que tira o nosso foco do céu é mentira. E o momento de mudar de atitude, de se arrepender, é hoje, é agora. Porque Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, eu e você um dia estaremos diante de Deus. Quer você queira, quer você não queira. A vinda do Senhor Jesus Cristo se apressa. E prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Para aqueles que já declaram Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, vivem conforme as Escrituras, vai ser o grande dia do Senhor. Mas para aqueles que ainda estão distantes, que vivem em pecado, esse dia vai ser um dia de grande tormento, de grande pavor, porque sabe que o inferno é uma realidade para cada um deles. Então se arrependa hoje. Pai, glorificado seja o teu nome. Nós louvamos, ó Deus, a ti, porque toda a honra, toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra nos garante que o Senhor um dia voltará e vai levar, ó Deus, todo aquele remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Tu és a nossa luz, a nossa segurança, em ti confiamos. Nós temos a certeza, ó Deus, no Senhor, de que nós iremos estar contigo na eternidade.
Ó Deus, o teu povo clama nesta noite, Maranata, a hora vem, Senhor. Ó Deus, que o inimigo das nossas almas não prevaleça, ó Deus, contra a tua igreja. Não mude, ó Deus, a realidade do Senhor para cada um de nós. Que nós possamos, ó Deus, exercer o chamado do Senhor de forma plena para a nossa vida. Que como o diabo mentiu no passado, tem mentido nos nossos dias, isso não seja uma verdade para a tua igreja, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o desejo do nosso coração, ó Deus. Se nessa noite existe alguém que ainda não teve encontro contigo, nós te pedimos em nome de Jesus, transforma esse coração. Se existe alguém nessa noite, ó Deus, que se encontra triste, abatido, distante, ó Deus, da tua palavra, se encontra desanimado, nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo transforme a realidade de vida e possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Que neste local, ó Deus, o teu nome seja glorificado. Que neste local, ó Deus, o teu nome seja exaltado. Que neste local verdadeiramente seja a casa de oração e o teu povo glorifique o teu nome. Que voltemos, ó Deus, a sonhar com o céu. Que voltemos, ó Deus, a pensar no céu como uma verdade para hoje e para agora. Porque um dia verdadeiramente estaremos contigo no céu. Pai, te louvamos, te agradecemos pela rica oportunidade de ler, ó Deus, a tua palavra, de compartilhar com os nossos irmãos nessa noite e te pedir, continue, ó Deus, a ministrar ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.